Curso Pódio, o diferencial na sua aprovação. Pessoal, hoje vamos falar de tipo de sujeito, dando sequência ao último conteúdo de sintaxe. Você se lembra bem? Dividimos essenciais, integrantes, acessórios e o nosso vocativo, né? Que tem uma função sintática destacada. Hoje vamos falar de tipo de sujeito, vamos entrar em cada função sintática. Vamos dividir hoje o sujeito em simples, que só tem um núcleo, composto, que tem dois ou mais núcleos, e o simples e o composto nós chamamos de determinados, ok? Depois nós vamos fazer os exemplos, nós vamos agora só dar a nomenclatura. O composto, você vai notar assim como simples, você vai notar uma pequena diferença em que existe um sujeito simples determinado e aqui também um sujeito determinado, só que embaixo é composto, por isso que eles fazem e pertencem a esse time aqui. O sujeito simples determinado você também pode notar como oculto, que você tem algumas nomenclaturas, né? Como deserencial, elíptico, implícito, subentendido, faz parte do rol de sujeito oculto. Então, em vez de falar nós estamos na praia, estamos na praia, é o sujeito oculto, ok? O indeterminado agora, em que você não quer ou não pode determinar. Dois casos, verbo no singular, verbo no plural. O verbo no singular tem que ter a partícula determinadora do sujeito, a partícula C. Tem que ficar esse verbo no singular, e aqui a gente já faz um gancho com a concordância verbal. O sujeito indeterminado, como o verbo está no plural, nós até brincamos que é o verbo que indica fofoca, nomenclatura sem referência. Já falamos de determinados, simples e compostos, e no sujeito indeterminado, em que você vai notar pela presença verbal também. Aqui, nós vamos falar no sujeito chamado inexistente. Não confunda inexistente com indeterminado, que isso às vezes pega muito em prova. Okay? O sujeito inexistente também é chamado de oração sem sujeito. Nós utilizamos os verbos impessoais, que nós vamos tratar e corroborar mais abaixo. Lembrando o bizu, o modo como o IPC de você identificar o sujeito, nós vamos notar pelo verbo. Nós vamos perguntar antes do verbo. A pergunta está aqui. Por quê? Banca de concurso costuma colocar na ordem indireta, colocar o sujeito depois do verbo. Então, caiu o lápis. Verbo. Você vai perguntar antes do verbo cair. O que caiu? O lápis. Nós vamos trabalhar muito isso ao longo do nosso curso. Ok? Então, vamos para os exemplos, pessoal. As pessoas, exemplo de prova, tá bom? As pessoas chegaram bem. Então, quem chegou bem, as pessoas, só tem um núcleo substantivo, então eu chamo aqui de sujeito simples, as pessoas. Os meninos e as meninas chegaram, eu tenho o núcleo 1, meninos, tenho o segundo núcleo, meninas, fazendo meu sujeito composto, os meninos e as meninas, sujeito composto. Ok? Então aqui é o caso dos sujeitos determinados. O indeterminado precisa-se de todos. Esse termo aqui não pode ser sujeito, porque é regido de preposição em princípio, não se caracteriza como sujeito. Essa partícula aqui é a partícula indeterminadora, e esse verbo é um verbo transitivo indireto. Nós vamos ter um módulo só de partícula C, a passivadora, que o sujeito está na oração, indeterminadora, ok? Roubaram o núcleo. E aí? Quem roubou? Não sei. É o verbo que não tem referência, indicando fofoca. Então também são dois casos de sujeitos indeterminados. Ok, pessoal? Tranquilo? Só existem esses dois casos. Agora, o que se parece com indeterminado é o tal do sujeito inexistente. Então, você vai notar o primeiro caso, que é o verbo haver, no sentido de existir. Há livros aqui. Nota que eu não tenho sujeito. O suposto
substantivo passa a executar a função de objeto direto. Só que eu tenho também a locução verbal, ok? Deve haver livros. Eu tenho o meu verbo auxiliar e o meu verbo principal, em que livros exerce a função do objeto direto e não do sujeito, ok? Nota que o verbo principal é o verbo haver. Ele transmite ao auxiliar a impessoalidade, ficando no singular, na terceira pessoa, tá? O verbo fazer e o verbo haver, indicando o tempo decorrido. Faz anos que ele chegou, ou seja, no passado. É um verbo também impessoal, oração sem sujeito. Verbo ser na tríade, hora, data e distância, são 2 horas da tarde. Daqui ao centro da cidade são 5 quilômetros. Ou, indicando também, são 5 de abril. Ou seja, hora, data e distância, oração sem sujeito ou sujeito inexistente. E o caso que pode cair na sua prova é basta de ou chega de. Verbo bastar e chegar, indicando suficiência, mas tem que haver preposição. E depois o termo em que você pensa que é sujeito, mas não é, está regido de preposição. O verbo chegar e o verbo bastar ficam no singular, também fazendo oração sem sujeito. Deixaremos o material do nosso material apostilado para vocês, para fazer exercícios, tanto na parte de fonética, quanto na parte de sintaxe. O sucesso depende só de você. Grande abraço a todos e até a próxima aula.